sobre quantos dias nós vivemos, mas em quem temos crido. E uma vez crendo no Senhor, nós somos fortalecidos nesse vale de Baca. Amém? Mas uma vida com o Senhor e pelo Senhor é apenas para aqueles que creem. Nós estamos vivos, nós temos dias, mas para quem nós estamos vivendo esses dias? Novamente, faça essa pergunta para si mesmo. Para quem? Por que eu tenho vivido? Para quem eu tenho vivido? Eu tenho dias determinados pelo Senhor, mas será que eu estou vivendo esses dias esperando só que eu viva muito, que eu chegue até os meus 100 anos? Ou eu priorizo mais viver pelo Senhor do que os nossos próprios sonhos, os nossos próprios projetos? Porque nós devemos entender que essa vida ela é passageira. 1 Pedro 1, 18 ao 19 vai dizer o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então a nossa vida ela é passageira, ela é corruptível, ela é mortal. A nossa vida não é perfeita, tudo é em parte, nada é completo. Nós vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então um dia nós vamos ver face a face, nós vamos ter um conhecimento completo. Mas até mesmo as nossas coisas espirituais, como as línguas, como as profecias, tudo isso ainda sendo espiritual, ainda assim é em parte. Nada é completo nessa vida, porque ela é passageira. Por isso a nossa fé ela precisa estar firmada naquilo ou naquele que não é passageiro, mas é eterno e tem um reino perpétuo. Por isso que a nossa adoração não vai cessar. Porque o reino do Senhor é um reino eterno e vai reinar perpetuamente conosco, amém? Amém, glória a Deus. Então não foram coisas corruptíveis que nos trouxeram vida, mas foi o precioso sangue de Jesus. Uma vez que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, como diz o apóstolo Pedro, nós não podemos deixar que os nossos dias sejam vividos sem priorizar o Senhor, porque nós cremos no Senhor. Então, uma maneira vã é uma maneira de viver inútil, que não alcança os resultados esperados. Então, viver sem a presença do Senhor é viver de maneira vazia, é viver de maneira inútil. Não vale nada a quantidade de dias que nós temos se nós não vivemos nos átrios do Senhor. Não vale nada a quantidade de dias se nós não vivemos na presença do Senhor. Então, vai ser uma vida que pode ser numerosa, que pode ter uma quantidade relevante, mas ainda assim será uma vida vazia, uma vida que não completa os seus objetivos. Vai ser uma vida vã, uma vida inútil. E esse é o significado de uma vida vã. Mas o apóstolo Pedro diz que nós fomos resgatados, amém, dessa maneira vã de viver. E uma vez resgatados, uma vez mortos para os nossos pecados, uma vez que Cristo triunfa sobre a morte, nós não podemos permanecer nessa vida vã. Nós não podemos viver por coisas corruptíveis e mortais como prata e ouro, porque não foram essas coisas que nos salvaram, mas foi o precioso sangue de Cristo, que não é corruptível e mortal, pelo contrário, é um sangue puro e que foi capaz de nos libertar de todo o principado, de toda a potestade, de todo o mal. Aleluia. Então, não adianta nada ter muitos dias vividos e vivermos de maneira vã, que é vazia e inútil. Então, que nós possamos fixar os nossos olhos em Cristo e saber que nós não podemos continuar nessa maneira vã de viver, mas que nós devemos saber que mais vale um dia na presença do Senhor do que muitos dias longe da sua presença. Oh, glória a Jesus. Existiram mártires durante a história da igreja. Existiram pessoas que morreram por causa do Evangelho.
Mas elas sabiam que a vida terrena não se compara à glória que há de vir, porque existe uma glória futura, como diz em Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os nossos dias de vida, nossas alegrias e tristezas terrenas não podem se comparar à glória que irá ser revelada, ainda que nós passemos pelo vale de Baca, ainda que nós passemos por tristezas, por dificuldades, ainda que nós venhamos ficar doentes, ficar tristes, ficar desmotivados, nós sabemos que a nossa expectativa está numa glória futura que ainda há de ser revelada em nós. Então, ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco, Ele é a nossa força. Então, ainda que nós passemos pelo vale de Baca, nada desses sofrimentos, nada dos nossos sofrimentos atuais podem ser comparados à glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. 2 Coríntios 4:16-18. João. Amém? Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, primeiro, uma vez que a nossa vida é corruptível, mortal, transitória, é inevitável que nós vamos nos desgastar, é inevitável que nós vamos envelhecer, que nós vamos ficar talvez com a aparência menos bela do que quando nós nascemos. Que a gente vê um bebê, por exemplo, igual o Zion, ele é lindão. Mas algum dia o Zion vai ser um velhinho, acredita, Júlio? Então nós vamos envelhecendo, ele ainda vai ser um velhinho bonito. Mas aquela juventude vai passar, nós vamos nos desgastar, nós vamos envelhecer, mas interiormente em Cristo nós somos renovados, porque a nossa herança, aquilo que realmente vale, não vai envelhecer. Nós somos renovados interiormente. Nosso homem interior é renovado através da palavra, é renovado através dos louvores. Nós somos renovados dia após dia. Embora nós estejamos envelhecendo, nós sabemos que em Cristo nós seremos renovados dia após dia. Então nós não fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, naquilo que é transitório, naquilo que é mortal. Mas nós fixamos os nossos olhos, irmãos, naquilo que não se vê, naquilo que é eterno, pois aquilo que nós vemos na terra não é completo, como eu disse, tudo em parte. Por isso, enquanto nós estamos com o coração estrangeiro, como diz o Salmo 84, enquanto estrangeiros na terra, nós temos um alvo, e o alvo é Cristo, o Senhor que é perfeito, o Senhor que não é transitório nas nossas vidas. Ele realmente vale todos os sofrimentos, todos os mártires, tudo por causa de Cristo vale a pena. Então a nossa expectativa, a nossa esperança está na glória futura, não é naquilo que é do presente. Nós temos uma expectativa futura daquilo que ainda há de ser. Então nós não fixamos os nossos olhos
no nosso corpo envelhecendo, nós não fixamos os nossos olhos nas nossas dificuldades, no vale de Baca, mas nós fixamos os nossos olhos numa glória que ainda há de ser revelada em nós, em algo futuro e não em algo presente, transitório, passageiro. Porque existem pessoas que elas só estão olhando o seu presente, existem pessoas por aí que estão em festas, que estão aí se drogando, que estão aí fazendo mil coisas, porque essas pessoas acham que vale mais a pena viver muitos dias nas tendas da perversidade. Mas nós que optamos por Cristo Jesus sabemos que mais vale um dia ainda que nós venhamos morrer, mas mais vale um dia na presença do Senhor do que muitos dias fora da sua presença. Como diz em Lamentações 3:24, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Oh, glória. Diga para si mesmo, nele porei a minha esperança. Em Ti, Senhor, nós vamos colocar sempre a nossa esperança, porque em Ti nós somos realmente felizes. O Senhor é a nossa força. Oh, glória a Deus. Então se pergunte, quem é a nossa prioridade? Porque em Lamentações ele diz o seguinte, digo a mim mesmo. Então você pode todos os dias perguntar para si mesmo e dizer para si mesmo, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha prioridade. Nós podemos dizer para nós mesmos, para que o nosso homem interior seja fortalecido na palavra do Senhor, porque a palavra nos fortalece. E quanto mais nós dizemos para nós mesmos, nós vamos entendendo, nós vamos avaliando e guardando aquilo no nosso coração. E quem é a nossa prioridade? Existe uma mulher na Bíblia que escolheu a boa parte. Quem foi essa mulher? Maria. É uma personagem chamada Maria, que é a irmã de Lázaro, que soube discriminar, que soube escolher corretamente o que era importante naquele momento. Ela foi fazer uma análise naquele momento e ela percebeu que valia mais a pena estar nos pés do Senhor. Ela soube discriminar corretamente quem era a sua prioridade. E isso falta para muitas pessoas. Saber, discriminar, analisar quem é a sua prioridade. Mas ela soube entender que Cristo era a boa parte, não seria tirada. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. E por que não vai ser tirada? Porque não é algo momentâneo, é algo eterno. Essa boa parte não será tirada de Maria. Ainda que ela morra, essa boa parte vai permanecer. Porque é algo que ultrapassa os limites da morte, os limites desta vida momentânea e passageira. E Cristo é a melhor parte, a nossa prioridade nessa terra. Essa parte não vai ser tirada, ela é eterna. Então nós sabemos que uma vida qualitativa é preferível a uma vida quantitativa. Obviamente uma vida quantitativa é relevante, mas a vida qualitativa é preferível a essa vida quantitativa. E esse exemplo que nós temos na Bíblia é o de Abel, que muito provavelmente viveu poucos dias, mas teve uma fé eterna. Abel teve uma vida relativamente curta, menor do que a de Caim, que foi um pecador, mas ele agradou a Deus. A sua fé ela foi aceita, ainda que tenha morrido cedo, a sua vida falou mais alto do que a de Caim. Ele nasceu depois de Caim e ele morreu antes de Caim. Mas a sua vida, a sua fé falou mais alto e ainda depois que ele morreu, a sua fé ainda fala. Aleluia. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora seja morto por meio da fé, ainda fala. É algo que ultrapassa, que triunfa sobre a morte. Abel mostra que não é sobre quantos dias nós vivemos, meus irmãos, mas em quem temos crido e como oferecemos a nossa vida a Deus.
Como o Salmo 90:12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E contar os nossos dias pode ser interpretado como uma avaliação dos nossos, da nossa vida, do nosso proceder. Glória a Deus. Porque Deus é prioridade. E Davi, ele tinha muito claro qual era a sua prioridade. Deus era a herança de Davi na terra dos viventes. A ti clamo, Senhor, no Salmo 142:5. A ti clamo, Senhor. Digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Davi declara que a sua herança ela não está nos bens materiais, não está na sua coroa, não está nas suas belas vestes, não está no seu palácio. Ele até mesmo achava um absurdo, como é que eu tenho um palácio e o Senhor não tem uma casa para morar. Davi ele declara que a sua herança não está nos seus bens, mas no Senhor. Ainda que aqui nesta vida, no meio da terra dos viventes, no meio da terra daqueles que estão vivos, o Senhor era a sua prioridade. Aleluia. E era algo que não terminaria nessa terra daqueles que estão vivos, mas depois que ele morresse, essa herança permaneceria para sempre. Então nós devemos declarar que Deus é a nossa boa parte, a nossa prioridade, a nossa herança em nossa terra enquanto vivos. Porque nós sabemos que não é algo momentâneo, não é algo que vai acabar, mas é algo que vai permanecer perpetuamente. Como Paulo, que considerava tudo perda comparado a Cristo Jesus. Paulo ele reconhecia que tudo era secundário diante do conhecimento de Cristo. E ele entregou a sua vida para viver o Evangelho. E o próprio Deus diz para Arão que o Senhor era a parte, a boa parte, que o eu sou era a sua parte e a sua herança entre os israelitas. Então, tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, tudo o que é corruptível, o que é mortal, não é do Pai, mas é do mundo. Amém? Então, nós devemos entender que no Senhor deve estar o nosso tesouro. Que no Senhor deve estar a nossa prioridade. Assim como Deus ele olha primeiro para Abel e depois para a sua oferta, e olha primeiro para Caim e depois para a sua oferta. Deus ele olha para o nosso coração e ele vê quem é de fato o nosso tesouro, a nossa prioridade. Porque em Cristo está escondido todos os tesouros. Em Cristo está o nosso tesouro, a nossa prioridade. E só para encerrar, em Mateus 6,33 diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, esse versículo ele traz uma ideia de prioridade máxima, porque a palavra usada para primeiro lugar é próton, que também no átomo, o próton, ele tem uma prioridade, porque sem o próton não existe átomo, não existe vida. E assim como esse próton, que é a nossa prioridade, Deus ele é o principal nos nossos corações. Ele deve ser o nosso tesouro. Então, 2 versículos para encerrar. 1 João 5:20-21 diz que o Senhor ele é verdadeiro. Então, é no Senhor que nós achamos a nossa herança, a nossa prioridade. E 1 Pedro 1, do 8 ao 9, diz que ainda que nós não tenhamos visto o Senhor, nós o amamos. Porque nós sabemos que nós não vemos agora nessa vida, mas que nós estamos alcançando por meio da fé a salvação das nossas almas. E nós amamos o Senhor mesmo não o vendo. Então, esses versículos eles encerram essa mensagem reforçando que o Senhor é a nossa prioridade. Ele que é o verdadeiro, como diz 1 João. João nos lembra que nós somos iluminados para conhecer aquele que é verdadeiro
e que em Cristo nós estamos firmados. Em 1 Pedro 1, do 8 ao 9, diz que a nossa fé ela deve permanecer viva. E mesmo sem termos visto a Cristo fisicamente, o nosso alvo, o alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas. Em Cristo Jesus nós achamos nosso tesouro. Então não se trata de viver muitos dias, mas de viver com os olhos fixos naquele que é o nosso Salvador e eterno tesouro. A verdadeira vida ela está em conhecer o Senhor, em amar o Senhor, em priorizar o Senhor. Amém? Eu convido a igreja a cantar esse louvor. Pode ficar de pé. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que poderia te oferecer tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Declare: encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés, disseste: a graça é a vontade que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés, disseste: a graça é a vontade que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés, disseste: a graça é a vontade que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés, disseste: a graça é a vontade que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés, disseste: a graça é a vontade que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. O Senhor é o nosso tesouro. Mais precioso. Declare isso para o Senhor. Mas o nosso tesouro, Jesus, ainda, Pai, nós passemos por dificuldades. Em Ti nós encontramos a nossa prioridade, a nossa herança na terra dos viventes é o Senhor. Tudo é passageiro diante da Tua presença, Jesus. Novamente declare: eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei
apenas Deus.